Bom dia, alunos da Impacto. Hoje nós vamos dar prosseguimentos à nossa segunda aula sobre tabela periódica, certo? A gente vai relembrar algumas coisas da aula passada, mas nessa aula de hoje a gente vai compreender as informações que a tabela periódica ela nos dá, certo? Então vamos iniciar a nossa segunda aula sobre tabela periódica. Bom, uma das leis que a gente viu na aula passada foi de que a tabela periódica moderna, ela se baseou, na ordem crescente dos números atômicos. E isso quer dizer que, em relação às linhas, os elementos químicos eles estão dispostos em ordem crescente do número atômico, certo? Por quê? Como a gente viu no histórico, à medida que foi fazendo descobertas, se chegou à conclusão de que o que dava característica aos elementos químicos era o número atômico. Então, a gente deixa para trás aquela ideia do Mendeleev de organizar a tabela periódica em número de massa e passa, então, a organizá-la em ordem crescente de número atômico, certo? Bom, e qual foi a importância da tabela periódica moderna? Foi uma forma de organizar os mais de 118 elementos químicos que vêm sendo descobertos, ao longo dos anos. Além disso, ela permitiu fazer previsões a respeito de números atômicos ainda não conhecidos. Por quê? A tabela periódica, por ordem crescente do número atômico, se um elemento químico tiver um número atômico, por exemplo, 18, e um outro que não se conhece, vamos fingir, tiver um número atômico 18,5 e eu já conheço de número atômico 19, eu posso fazer previsões desse elemento que eu ainda não conheço, que tem número atômico 18,5. Tá, gente? É uma analogia, não existe isso, Mas, enfim, a tabela periódica foi uma forma de você conseguir prever características e algumas propriedades químicas de elementos que ainda não tinham sido descobertos. Além disso, ela permitiu organizar, a gente vai estudar isso, os elementos químicos que tinham sido descobertos pelas suas características físico-químicas, que até então, conseguiu se prever que era em função do número atômico. Além disso, a gente vai ver que ela se baseia na estrutura eletrônica dos elementos, ou seja, as camadas eletrônicas dos átomos, dos elementos químicos já são descobertos. A gente vai ver que o grupo dos elementos, eles indicam, a quantidade de elétrons na última camada, o período, que a gente vai ver o que era na tabela periódica, indica o número de camadas que aquele elemento químico possui e assim por diante. Bom, essa foi uma das importâncias da tabela periódica. Bom, uma outra questão, como que ficou a identificação dos elementos químicos na tabela? Como a gente já sabe, são mais de 115 elementos químicos descobertos, muitos estão sendo descobertos ainda, Então, como que esses elementos químicos eles são representados dentro da tabela periódica? Bom, através do seu símbolo, no caso, geralmente, a gente vai ver numa próxima aula, o elemento químico, o símbolo do elemento químico, ele é iniciado pela sua letra, mas a gente vai estudar mais a letra do seu primeiro nome, que a gente vai estudar mais adiante. O número de massa, que pode ficar em cima ou embaixo, dependendo da tabela, mas elas trazem uma legenda. Se vocês forem olhar no livro de vocês, vocês irão ver que as tabelas elas têm uma legenda embaixo. Então, a gente pode ter o número de massa representado acima e o número atômico representado abaixo. Ou o número de massa, mais uma vez, representado acima à direita e o número atômico à esquerda. Não importa, cada tabela vai ter uma legenda. Como que eu posso identificar, professor, então, dessa forma, qual é o número de massa e qual é o número atômico? Sempre o número de massa vai ser maior que o número atômico.
Ah, eu esqueci como que é a representação. Ah, eu só levar a dica. Sempre o número de massa vai ser maior que o número atômico. Porque como a gente viu no capítulo anterior, o número de massa, ele é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons no núcleo do átomo. Já o número de massa, ele vai ser apenas a quantidade de prótons no núcleo. Então, sempre o número de massa vai ser maior que o número atômico. Então, é uma dica para vocês identificarem nas tabelas, se as tabelas não vierem com legenda, ok? Que é muito difícil, mas geralmente elas vêm, tá certo? Mas, de uma maneira geral, sempre vai ser o número atômico em cima do símbolo do elemento, ao contrário disso do que está aqui, e o número de massa embaixo, tá, gente? É uma forma mais geral das tabelas. Mas se vocês esquecerem essa ordem, não importa. Só lembrar que o número de massa vai ser sempre maior que o número de prótons. Aqui, somente para a gente verificar, né, um quadradinho da tabela, muitas tabelas elas têm mais do que o número atômico e o número de massa como informação dos elementos. Então, aqui a gente tem o símbolo. Esse símbolo aqui, Fe, é um exemplo, é do ferro, né? Algumas tabelas, então, vem com o nome, além do símbolo, vem com o nome do elemento químico. Abaixo desse número do elemento químico, a gente tem a massa atômica. Acima desse elemento químico, desse símbolo, eu tenho o número atômico. E aqui, muitas vezes, é trazido a distribuição eletrônica das camadas, mas nem sempre, tá, gente? Isso aqui seria uma tabela com informações mais complexas. Mas como a gente aprendeu no capítulo anterior, se eu tiver o número atômico, eu sei fazer a distribuição eletrônica em camadas, que é a camada K, L, M, N, O, P e Q e assim sucessivamente, certo? Então, mas algumas tabelas, além de trazer o símbolo, o nome, o número de massa e o número atômico, também trazem a distribuição eletrônica, mas não são todas. Bom, um exemplo, né, só para a gente exercitar o que foi mostrado. O Na é o símbolo do sódio. Então, com o passar do tempo, a gente acaba decorando, né, inconscientemente os símbolos eletrônicos, tá? Os símbolos, desculpa, dos elementos químicos. Então, aqui a gente tem o sódio, ele tem o símbolo Na. Em cima, eu tenho o número da massa atômica, então o A do sódio é 23 e o número atômico é 11. O cloro, massa atômica 35,5 e número de prótons ou número atômico 17. Vocês podem ver, ó, sempre o número de massa vai ser maior que o número atômico, ok? Então, assim, são representados os elementos químicos numa tabela periódica. Bom, uma outra coisa, então, que a gente já concluiu que a tabela periódica, ela nos informa, né? Ela nos informa o número de massa, o número de prótons e o número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons. Então, aqui a gente tem que a tabela ela é organizada em ordem crescente do número atômico, que resulta em uma classificação em forma de tabela, em que os elementos ficam dispostos em linhas horizontais, chamadas períodos. Então, o número atômico ele vai crescendo em cada quadradinho que eu vou pulando a tabela em relação às linhas. Se vocês forem observar a tabela periódica de vocês vão ver que o primeiro elemento que eu tenho lá é o hidrogênio. Logo, ele tem número atômico 1, seguido do hélio, que tem número atômico 2. Então, a ordem crescente do número atômico é em linha. E cada linha dessa tabela periódica, ela é chamada período. E também temos linhas verticais, que são aquelas linhas em pé. Essas linhas verticais são chamados grupos ou famílias. Tá? Então, cada linha vertical é uma família de elementos químicos que a gente vai ver mais à frente como que é representado, ok? Então, aqui só para a gente relembrar, né?
Aqui eu tenho, então, nas linhas horizontais, que são as linhas deitadas, eu tenho os períodos. Então, as tabelas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Essas duas linhas embaixo da tabela, a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, mas foi uma forma simplesmente de facilitar a organização da tabela periódica. Essa primeira linha são os lantanídeos e essa segunda linha são os acnídeos, que na realidade eles ficam por aqui, eles correspondem a essa linha, só que como foram muitos elementos, eles foram colocados na parte de baixo para facilitar o manuseio da tabela periódica. A gente vai ver mais à frente como ficaria se isso não tivesse sido feito, ok? Então, o que a gente tem que saber, né, da tabela mais completa aqui? As linhas horizontais são o período e as linhas verticais são as famílias. À medida que eu ando, né, de um quadradinho desse para outro, eu vou aumentando o número atômico, porque as tabelas periódicas são confeccionadas em ordem crescente dos números atômicos. Certo? Então, eu tenho um primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Depois a gente vai ver família 1A, 2A, famílias B, porque a gente vai ver mais adiante, e as famílias 3A, 4A e assim sucessivamente, que vocês podem observar aí na tabela periódica de vocês. Bom, então como eu falei, né? As colunas verticais, que são as linhas em pé, elas constituem as famílias dos elementos químicos. São aqueles elementos que têm propriedades química-físicas semelhantes. São enumeradas pelo novo sistema, que é o sistema IUPAC, de 1 a 18. Mas um sistema mais antigo, que ainda a gente se utiliza bastante, organizava elas em grupos de A e grupos de B. O que seria isso? Elementos do grupo A seriam elementos chamados representativos. E os elementos do grupo B são os elementos de transição. Alguns autores falam que os elementos de transição, eles são encontrados em menos quantidades na natureza e muitos são que foram criados pelo homem, são elementos químicos artificiais e por isso receberam esse nome. Outros autores falam que são mais, os de transição são menos encontrados em reações químicas. Mas o que a gente deve saber? Os representativos é aqueles que têm maior quantidade na natureza, são mais facilmente encontrados, certo? Então, são os representativos e eles constituem as famílias A, né? Família A, família 1A, 2A, que a gente vai ver mais à frente. E os grupos B são os elementos de transição. Se vocês forem observar, são aqueles que estão realmente no meio da tabela aí periódica. Bom, então aqui só para a gente lembrar, né? Mais uma vez eu falando, ó. Os elementos representativos constituem as famílias, que são as linhas verticais, A. Então a gente tem como elemento representativo família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E os elementos de transição são esses que pertencem à família B. Então a gente tem os que eles chamam de transição externas, que são esses que estão aqui, e os de transição interna, tá? Que são esses que estão aqui. Mais uma vez, essas duas linhas que estão abaixo da tabela periódica de vocês, elas na realidade pertencem a esses dois quadradinhos. Toda a linha pertence a esses dois quadradinhos e seria inviável enfiar elas ali, tá ok? Então, a gente tem os lantanídeos, que constituem 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sexto período, e os acnídeos, que constituem o sétimo período, ok? Então, eles seriam enfiados, todos eles colocados aqui dentro desses dois quadradinhos, o que se tornaria inviável, né? Porque a tabela ficaria muito grande, por isso que eles foram trazidos para cá, para baixo da tabela, ok? Bom, como eu falei, as colunas horizontais, que são as linhas deitadas, elas constituem os períodos. Trata-se de 7 linhas que compõem a tabela periódica.
que elas indicam? Muito importante. Indicam o número de níveis ocupados pelo elétron. O que é isso? Número de camadas eletrônicas. Se eu estou... A gente estudou quantas camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P e Q. E assim sucessivamente. Se eu estou no primeiro elemento, no primeiro período da tabela periódica, eu só tenho uma única camada. Consequentemente, eu só vou ter a camada K. Então, essa é a informação que o período me dá, ok? Que é o número de camadas que aquele elemento químico possui. Aí eu trouxe um exemplo, né? O galho, ele está no quarto período da tabela periódica. Se ele está no quarto período, automaticamente ele vai ter 4 camadas. K, L, M e N. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica desse elemento, eu tenho que parar na quarta camada, certo? Então, ele tem a camada K, L, M e N, certo? Bom, mais uma vez, né? Então, a gente vai ter os períodos, que são as linhas horizontais, e as famílias, que são as linhas verticais, ok? Então, em cada período, eu tenho o número de camadas que aquele elemento químico possui. Então, o hidrogênio, ele está no período 1A, ele está no primeiro período, automaticamente ele só vai ter a camada K. O hélio também está no primeiro período, ele só vai ter a camada K. Um outro elemento que estiver aqui no terceiro período, ele vai ter a camada K, L e M, certo? Então, a gente vai ter 3 camadas. E outra questão do período é que, à medida que eu vou pulando de quadradinho em quadradinho, eu vou aumentando o número atômico. O hidrogênio é o primeiro, então ele tem número atômico 1. O hélio, 2. Aí a gente vem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o número atômico e assim sucessivamente. Se vocês forem ver aí na tabela de vocês, elas vão estar em ordem crescente de número atômico, certo? Bom, a questão dos lantalídeos e dos actinídeos. Por que eles foram colocados em 2 linhas embaixo da tabela? Porque eles ficariam muito longos, tá vendo como ficaria a tabela periódica? Ela não caberia em uma folha 4, muitas vezes teria que expandir. Então, para facilitar o manuseio das tabelas periódicas, eles vêm aqui embaixo, que é a tabela moderna, ok? Então, aqui, só para a gente lembrar, ó, os períodos, a gente tem de 1 a 7 períodos, e as famílias dos elementos representativos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, e os elementos de transição. Então, os lantanídeos e os actinídeos, eles estão dentro dos elementos de transição. Eles constituem a família B. Então, só para a gente relembrar mais uma vez. Então, os lantanídeos e os actinídeos, eles na realidade, eles estão aqui dentro da tabela, né? Corresponde aos quadradinhos, que na tabela de vocês está mostrando onde é, que é o sexto, se eu não me engano, é o sexto e o sétimo período. E eles estão aqui fora somente por uma questão de estética, mas eles fazem parte da tabela. Então, as linhas verticais, as linhas horizontais, desculpa, eu tenho os períodos, que me dá como informação o número de camadas que o elemento químico possui. Se a camada K, L, M, N, O, P e Q, certo? E as famílias, que vai ser aqueles elementos agrupados com propriedades comuns. Então, a gente tem os elementos representativos, que são aqueles encontrados em maior quantidade na natureza, e eles correspondem à família A. Então, a gente tem a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que é os gases nobres, que a gente vai estudar mais adiante. E aqui os elementos de transição, que seriam as famílias B. As famílias correspondem às linhas verticais. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês mandam para a gente nas redes sociais. E a gente vai, então, aos exercícios para fixar essa questão da informação que o período me dá.
ok? E da tabela periódica. Nas próximas aulas a gente continua, mais uma vez, agregando informações das propriedades e das informações químicas que uma tabela periódica possui. Por hoje é só, fiquem com Deus. Beijinho.